Graças e paz. Amém. Me sinto muito honrado de voltar aqui e fico lisonjeado com as palavras do pastor Glaucio. E essa história dele dizer que ele deu certo para não servir, eu só tenho que fazer algo aqui que você realmente merece. E é deixar claro que aqui eu sou a sua ovelha. E o Senhor tem toda a supremacia para mim. Amém? Amém. Então eu estou aqui para isso aí. Graças a Deus. As palavras de Glaucio são animadoras, as palavras de Glaucio são humildes e só falam assim pessoas que conhecem realmente a Deus, que têm entendimento que todos nós fomos chamados para servir. Essa palavra que você agora me tocou muito, porque ontem eu tive assim, eu e José, meu filho, estava em Recife, nós passamos, quando tinha acontecido o acidente, já tínhamos feito o corte na lataria dos veículos e muita coisa já tinha acontecido, mas o trânsito foi interrompido por causa disso. Nós passamos bem devagar, olhando toda aquela cena, realmente é cortar o coração. E aí o seu pedido, o seu recado para nós, somos pais, avós, tios, que a gente possa levar isso em consideração, proteger os nossos filhos. Uma tragédia que aconteceu. Deus tem misericórdia dessa família. Irmãos, eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia em João capítulo 13, dos versos 3 a 5. Eu sei que um dia desse eu passei por aqui, me alonguei muito, aí fiquei preocupado, porque já sei que nunca mais o pastor Glaucio vai me chamar para pregar lá. Mas não é que ele me chamou no mesmo ano? Me chamou no mesmo ano. E outra coisa, está fazendo comigo um negócio aqui que vocês estão percebendo o que tem aqui? Não percebendo esse negócio? O pastor Glaucio seria o que inaugurar um culto novo com uma mensagem. Mas quem é que está inaugurando? Eu já falei para minha esposa ali tirar foto, filmar bem direitinho. Eu teria o mais prazer de, olha que coisa, púlpitos Betel, ou seja, púlpitos Casa de Deus. Não é? Então eu teria o mais prazer de apresentar isso na IPC, de quem trago realmente o carinho de lá dos irmãos para esta igreja amada aqui no Valentim. Irmãos, o que aconteceu aqui há pouco, Deus é fantástico. Porque a mensagem que hoje eu quero compartilhar com os irmãos tem tudo a ver com esse momento aqui, que embora tenha sido uma encenação do lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, foi um texto escolhido para falar dos irmãos, inclusive como tema dessa mensagem, uma bacia e uma toalha servindo como Jesus. João capítulo 13, versos 3 a 5 diz, na minha versão aqui: sabendo que o Pai lhe entregou todas as coisas entre as mãos, que ele saiu de Deus e voltava para Deus, Jesus se levanta da mesa, depõe o seu manto e toma um pano com o qual se cinge. Depois derrama água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com o pano com o que se havia cingido. Eu li uma versão diferente, mas os irmãos leram na versão de vocês. Então eu quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito honrado em falar numa cerimônia como essa, de consagração de novos diáconos, mas ao mesmo tempo me sinto honrado, me sinto com uma responsabilidade muito grande. É um peso, eu diria, falar numa cerimônia como essa. Então a minha palavra hoje vai ser uma palavra de encorajamento aos novos diáconos e diaconisas da igreja, mas sem dispensar algumas pequenas recomendações que espero sejam úteis para o serviço dos irmãos, servir ao Senhor nesta igreja, ou aonde o Senhor vier a enviar os irmãos e as irmãs. Não importa o ministério para o qual vocês foram chamados, porque nossa vida é a prestação de muitos ou de múltiplos serviços, e agora para esses quatro que estão aqui, mais esta irmã que será honrada e também consagrada no próximo encontro, esses 5 novos irmãos, diáconos e diaconisas, é mais
2 serviços aos quais Deus está confiando aos irmãos poder servir uns aos outros, assim mesmo como Jesus nos serviu. Então não importa exatamente o ministério para o qual nós fomos chamados, o que será determinante nessa missão será a maneira como vocês enxergam o serviço e como vocês se enxergam nele, se senhores ou se servos. Algo que chegou às mãos dos irmãos agora para fazer, que vai determinar, eu diria, todo o sucesso, o coroamento espiritual, é se os irmãos, e aí eu falo diretamente aos 4 que estão aqui, porque hoje é o dia da consagração de vocês, mas estou falando a mim mesmo, inicialmente, estou falando ao meu companheiro de ministério, pastor Glaucio, estou falando a 4 irmãos que estão aqui, que vieram comigo, são candidatos, estão sendo também treinados, serão capacitados teoricamente, depois terão atividades práticas, para uma vez terem sido aprovados pela nossa igreja, serem consagrados também como parte do grupo de diáconos da IBC. Então eu falo para eles também, mas preciso falar inicialmente para mim. Qual é o ponto, o ápice, o ponto mais alto do serviço? É como nós nos enxergamos. O Senhor nos chamou para sermos servos. O Senhor não nos chamou para sermos servos. Amém? Amém. Então, o ministério pastoral e o ministério diaconal, parece que eles compartilham de algumas exigências, a ponto, segundo Paulo, a diferença entre o serviço pastoral e o serviço diaconal ser basicamente mínimo. Obviamente são diferentes, mas a diferença é mínima, de acordo com quase todas as observações feitas aos pastores, por assim dizer, são feitas também aos queridos diáconos. Eu quero fazer algumas observações aqui, mas ser breve. Eu estou vendo que os irmãos estão me ajudando, bem atentos sobre o que estamos fazendo aqui. Se a gente tivesse que ler agora, eu vou somente citar a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dos versos 8 até o capítulo 3, versículo 13, e esse material tomei a liberdade de escrever, eu vou deixar até uma liberdade de deixar com você mesmo, com o pastor, achar conveniente, corrige os erros, dedinho, bota no canto, você bota assim com caneta vermelha, aqui o pastor que errou, aqui ele aceitou, e coloca tudo isso, e você pode distribuir com os irmãos aí. Tá? Então eu vou pular algumas coisas, mas as citações estão aqui. Nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 13, Paulo trata da comunidade cristã e ele deixa claro que o ministério pastoral ele se preocupa especialmente com os relacionamentos entre os membros da comunidade e também com a sua contribuição ao serviço de Deus. O pastor ele fica preocupado com o selo da palavra, com a sã doutrina, ele fica identificando falsos mestres, falsos ensinos que permeiam a igreja de Deus, ele fica de olho em tudo que está acontecendo, que ameaça internamente a integridade da igreja. Ele também fica observando ameaças externas que muitos de nós não conseguimos observar, mas o pastor, como um pai de família, ele está observando o que é que vem de fora, ameaçando quem está aqui dentro, como um pai cuidadoso que cuida de seus filhos pequenos. Então Paulo começa a tratar do serviço diaconal, exatamente dando uma passeada, uma reforçada, como fez em outras cartas, com o serviço pastoral. Por isso que o que me chama mais atenção é que ele inicia essas recomendações com os pastores, mas repete-as quanto aos diáconos mais adiante. A gente vai ler um pouco, alguns versículos, no capítulo 3, versos 8 a 13. E hoje, queridos irmãos, os diáconos novos, vocês são desafiados a servir ao Senhor, servindo aos homens, assim como Jesus, sendo Deus, serviu ao grupo de discípulos a quem chamou. Jesus vai ser o nosso modelo, Jesus vai ser o parâmetro que nós vamos utilizar para que tudo isso aconteça. Eu coloquei que, em certo sentido, o homem de hoje, ele é o mesmo dos tempos de Jesus. Ele tem muitos desafios. Ele chega aqui sendo influenciado pela forma de vida, pelas exigências do mercado, pelas novas capacitações, das novas oportunidades. Ele entra aqui com as mesmas preocupações. O mundo não é mais o mesmo. Veja a velocidade das informações. Então, irmãos, nós, como crentes,
comunidade local. Então, os crentes da Igreja Batista, Evangélica Batista do Valentina, chegam aqui reproduzindo o que o mundo está produzindo, a forma de pensar, as exigências, os direitos, os deveres, as oportunidades, mas também o medo, a insegurança, a ansiedade, o afastamento de Deus. E nós estamos sendo chamados hoje para servir a esses irmãos, assim como Jesus serviu aos seus discípulos. É uma tarefa dura, todavia nobre. É uma tarefa, de certa forma, escondida, humilde. Muitos não a querem, mas é uma tarefa necessária, honrosa e digna da aceitação primeiro por Deus. Jesus sendo o rei, que nós cantamos, como foi colocado aqui, e ele é o rei de toda a terra, o rei glorioso, mas naquele momento ele se despiu disso. Pelo contrário, na verdade, dentro da perspectiva espiritual, Jesus estava se revestindo de vestes reais muito mais robustas, quando, tirando de sobre os seus ombros um pedaço de pano, uma toalha, um manto, com ele enxugava os pés dos discípulos e havia lavado os seus pés. Era aquilo acontecendo fisicamente num homem chamado Jesus, e o Pai Todo-Poderoso, parece que vejo a cena diante de todas as ordens angelicais, dizendo: este aí é o Senhor de toda a terra. Mostrando que aquele que serve, na verdade ele é superior, aquele que serve, ele está acima do servindo, na perspectiva de Deus. Aqui parece-nos uma coisa humilhante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Parece que muitos de nós, talvez a grande maioria de nós, começando por mim, gostamos muito de ser servidos. Temos pessoas trabalhando, se mobilizando, se organizando a nosso favor, nos protegendo, nos guardando, nos alimentando, tomando a nossa vez naquelas tarefas mais difíceis, pesadas. Mas Jesus está dizendo: antes de vocês serem levados a situações perigosas, antes de vocês serem expostos aos inimigos de vocês, eu estou me colocando antecipadamente em favor de vocês. Obrigado. Amém, irmãos? Amém. Jesus é fantástico. No capítulo 3, versículos de 1 a 7, eu subi, fiz a primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala, como eu tinha falado com os irmãos, aos pastores. Ele usa um termo teológico lá, não que Paulo utilizasse isso, mas quando ele escrevia, como ele deixou o tratado, ele era muito rebuscado, e ele usou um termo chamado episcopos, que quer dizer supervisores. Ele fala primeiro aos supervisores, para designar aqueles que são chamados a cuidar do rebanho de Deus. Prova tanta que toda referência a um rebanho não se pode fazer se não fizer referência ao pastor. A Bíblia é cheia disso, até no Velho Testamento. Você quer acabar com o rebanho, quer desbaratar o rebanho, quer deixá-lo sem referência, quer fazer ele ficar perdido, não é? Então tem lá escrito, Jesus reproduz isso. Você ataca o pastor, você vai até o pastor e compromete a integridade dele, a segurança dele, e todo o grupo se desbarata. Ninguém sabe, as ovelhas ficam perdidas. Nesse sentido, o pastor atrai para si, de certa forma, algo que é muito temeroso. Tem gente aí brincando, tem gente aí matando até, tem gente aí comprando pessoas, tem gente aí se mobilizando, ganhando favores para ter o título, sei lá, de pastor, supervisor, quando na verdade a primeira coisa que tiver que acontecer com esse rebanho era preciso acontecer com o pastor. Quando aqui alguém for injuriado, quando aqui alguém for machucado, quando aqui alguém for perseguido, na realidade da sua vida, o primeiro grau está sendo perseguido, está sendo injuriado, porque é o homem que aparece. Por isso que eu estou falando que muitas qualidades aplicadas ao diácono, elas já estão incluídas, aplicadas ao pastor. E na prática mais interna, aí sim vem uma atividade que outras pessoas só poderão fazer com excelência se tiverem a convicção de que foram chamados pelo próprio Senhor Jesus, chamados para servir.
E aqui ele fala de algumas características, eu só vou citar essas características. Capítulo 3, versículo 1 a 7, ele pelo menos traz 3 características importantes. A primeira é com relação à sociedade. Diz que esses supervisores ou pastores, eles devem ser irrepreensíveis. Eu não vou nem tecer comentários aqui com os irmãos. Você fica quase que enojado hoje, você fica ansioso, o coração, você fica com vontade até de vomitar ao passar a telinha do seu smartphone, qualquer coisa, vendo sobre como os pastores estão sendo vistos na sociedade, os homens e as mulheres de Deus. Enquanto que Paulo está dizendo aqui que a primeira coisa em relação à sociedade é que sejam irrepreensíveis, a gente está tendo exemplos de homens que fazem vergonha ao nome de Deus, ao nome do Senhor, onde mesmo pregando a palavra de Deus deixou de ser um ponto de conexão, o próprio Deus deixou de ser o centro da mensagem, a cruz deixou de ser o ponto de convergência, onde as pessoas devem ir até ela, claro, de forma figurativa, se ajoelharem e clamarem aquela oração maravilhosa de um dia desse nós falamos aqui, o pecador, do publicano, tem misericórdia de mim, pecador. Por quê? Porque esses líderes deixaram para trás essa resposta à sociedade, além também de serem monogâmicos. Isso aqui é uma coisa bem mais particular, mas os irmãos já entendem. Com relação a si mesmo, a segunda característica, esses líderes devem demonstrar autocontrole, não devem ser dados ao vinho, não devem ser dados a discussões ou ao amor desenfreado ao dinheiro. A gente podia transformar hoje o momento da consagração num culto doutrinário, também não há necessidade, mas há de se observar o perfil do homem que serve a Deus, seja como um pastor, seja como um diácono. Sabe por quê, queridos? Porque nós devemos ser livres dos vícios que possam nos escravizar, nos impedindo de servirmos livremente ao nosso Deus. Amém. Amém. Vocês foram chamados para servir, mas vocês devem ter a consciência que não devem esperar, não coloquem a expectativa de vocês em favores materiais. Talvez tudo que nós façamos aqui, literalmente, nós só vamos receber o resultado de todo esse trabalho na glória. Nada impede que aqui também sejamos favorecidos, inclusive com a nossa anuência. Jesus disse: não sou contra a quem quiser ser reconhecido aqui. Pode ser reconhecido aqui, não tem problema. Agora tem uma coisa: se querem ser reconhecidos aqui, já receberam o vosso caráter. Como é bom a gente fazer uma coisa e aplaudir. Como é bom, você é bênção, que coisa maravilhosa. Deus está usando a sua vida para me abençoar. Irmãos, eu estou falando de coisas quando eu busco elogio. Porque elogiar, reconhecer e dizer para o outro é um ato de amor também. É verdade. Se Se uma pessoa te faz bem, se uma pessoa cuida de você, se uma pessoa te ama, se uma pessoa trabalha a teu favor, não negue isso não, abra o seu coração, chegue e ore. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia traz essas observações, ela também diz: a quem honra, honra. Por que você é tão duro e vai negar, reconhecer em vida, inclusive, os favores recebidos? Isso mostra um coração grato, quebrantado, que reconhece todo o bem que alguém ou um grupo está fazendo a você. Mas os irmãos vão entender a perspectiva que eu estou falando aqui. Por último, assim eu digo dessas características, em relação aos seus lares, esses líderes devem governar bem a sua própria família. Está nos versos 4 e 5 do capítulo 3. Se uma pessoa dessas não é respeitada por sua própria família, ela não conquistará o respeito da igreja de Deus, ao qual ela é responsável por guardar. E eu penso que depois de ler esses textos assim, o requisito mais importante para esse líder é ele ter maturidade de acordo com o versículo 6. Sabe por quê? Paulo chama a atenção tanto ao grupo de pastores como ao grupo de diáconos, é que o orgulho é a maior armadilha para pessoas que sejam chamadas para fazer coisas no meio do povo de Deus.
O orgulho é uma pegadinha que qualquer vacilo que nós dermos, nós somos fisgados por isso. Do mesmo jeito que essa coisa do orgulho mal identificado ou de forma relaxada, não sendo devidamente tratada, pode nos derrubar de forma tão trágica, assim como se entende que Elia um arcanjo, um querubim, perdeu sua posição, sua colocação no reino de Deus, exatamente porque o orgulho subiu ao seu coração. Tendo então identificado, ele deu vazão, ele apegou-se e ele começou a implementar todas as suas forças, instrumentalidade, querendo ser exatamente igual ao único Deus, Todo-Poderoso. Nós somos também assediados por esse mesmo pecado grandioso que é o orgulho. Então, queridos, vamos observar todas essas características e aplicá-las diretamente à nossa vida. E aqui eu digo aos irmãos, os novos diáconos. Os diáconos devem ter, então, as mesmas características dos pastores, pois a tarefa dos diáconos é tão importante quanto a dos pastores no que diz respeito a uma parte, inclusive, do ensino, como diz capítulo 3, versículo 9 dessa carta de Timóteo, dizendo que os diáconos precisam fazer tudo conservando, então, o mistério da fé. E eu gosto dessa parte importante, porque também, até para desmistificar um pouquinho, porque a pessoa pode dizer assim, eu agora sou um diácono da igreja. O que é que um diácono faz, por exemplo? Um diácono serve tirando as ofertas, recolhendo as ofertas. Ele pode exercer tarefas administrativas, na tesouraria, ele vai ajudar no ofício do culto de ser do Senhor, preparando inclusive a mesa do Senhor, ajudando na distribuição dos elementos e tal. E aí termina que o diácono pode entender, talvez, que o trabalho seja quase um trabalho muito mecânico, um trabalho muito prático, que qualquer pessoa poderia fazer. Não. Paulo está dizendo que não é qualquer pessoa que pode servir as mesas. As mesas, a exigência de servir as mesas, elas são tão rebuscadas como aqueles que ministram a palavra. A ponto de aqui, Paulo dizer assim, os diáconos precisam ficar como se fosse de vanguarda no ministério da fé, guardando, conservando o ministério da fé. Os diáconos, eles fazem um trabalho, por exemplo, nos lares, que às vezes o pastor não consegue fazê-lo, dada a demanda. E você chega numa casa, não só para ver se uma irmã, um irmão ou alguém está precisando por questões de saúde física, mas às vezes questão emocional, às vezes relacionamento, às vezes o irmão está afastado da comunidade da igreja por questões até doutrinárias. Quem é que está lá? Não só é aquele que serve o pão, não só é aquele que serve o vinho, não só é aquele que recolhe dízimos e ofertas, mas é o diácono, uma diaconisa, servo e servo de Deus, que conhece a sã doutrina, e assim como o seu pastor, ele é capaz também de auxiliar as ovelhas no trato com a sã doutrina da palavra. Amém. Amém? Amém. Isso é fantástico. Você vai ver, inclusive, que naquele texto que eu não trouxe para ler hoje aqui, eu iria ler, Atos capítulo 6, o mundo inteiro se utiliza muito daquele texto para falar que ali sim inicia o ministério diaconal com a escolha de alguns homens, inclusive o perfil é bem exigente, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, tinham isso e aquilo, serem bem vistos na sociedade para servirem as mesas. E às vezes o raciocínio fica só em cima daquilo. Mesmo assim, você pode observar capítulo 6 de Atos, aí você vai, trabalha todo o capítulo 7, quando você chega já no capítulo 8, você vai ver que daqueles irmãos foram escolhidos para o serviço diaconal, que aparentava ser apenas administrar cestas básicas, cuidar de órfãos e viúvas. Deus levanta dois de forma poderosa para o ministério evangelístico. Quando você lê sobre Filipe, o Espírito Santo, inclusive, uma certa vez pegou ele num canto e eu estou outro. Como é que pode? O pastor Glaucio está aqui pregando o evangelho e tal, né? Casando e batizando, né? No bom sentido. Pessoas se rendendo a Jesus, muitas curas, muitos demônios sendo expulsos. E por projeto do Senhor, ele sai dali querendo ir para outro lugar, mas o Espírito Santo tinha pressa. Pegou, vou parafrasear, pegou o pastor Glaucio, fez
desaparecer daqui, e ele já apareceu no outro lugar. Ele nem fez isso com os apóstolos, mas fez com um dos diáconos. Vocês não estão percebendo? Tem um outro, Estevão. Que homem fantástico, que homem conhecedor das Escrituras. Quando você lê capítulo 8 de Atos, você entende o domínio que ele tinha sobre a história das profecias, a história do seu povo, e ele compreende perfeitamente tudo que em Jesus se cumpria, todas aquelas promessas. Ele fala de forma tão poderosa, mas tão poderosa, que na época a religião oficial, a maioria, começou a perseguir no tanto que chegou o momento em que tiraram do âmbito do templo, o levaram para fora de Jerusalém, quer dizer, estava no âmbito do município de Jerusalém, mas tiraram do centro urbano, o levaram para fora e lá o apedrejaram, simplesmente porque ele era poderoso na palavra. Então a gente tem que entender também que às vezes, quando você fala do diácono é um homem ou uma mulher que, além desse serviço mais prático, Deus também tem outros chamados maravilhosos. Amém. Amém. Tem diáconos que são evangelistas fantásticos. Paulo Gil, fantástico. Escreveu, já não sei quase 18 livros escritos. E muitos livros falando sobre a fé. Então não é só um homem que corta pão, no sentido, corta o pão e serve às mesas, mas em outras pernas ele serve outro pão, que é o pão espiritual. Aleluia. Falando de Jesus onde quer que seja enviado. Amém. Tem umas qualificações aqui que eu poderia colocar para os irmãos nessa perspectiva. Trata do perfil. Qualificações, por exemplo, até citei agora aqui. A primeira delas, de acordo com o texto de Atos e outros textos, que esses homens precisam ter boa reputação, a função exige confiança. Eu fiquei maravilhado quando o pastor estava dando testemunho aqui. Ele disse que a necessidade da intervenção cirúrgica para o transplante foi em 2024. 2024. E nesse período, foi bom corrigir, mas se eu não tivesse interpretado agora, eu falado agora, aí eu chegasse, então olha, o diácono lá de pastor Glaucio começaram a ser observados em 2004, só agora ele consegue. Estou brincando. Isso foi o que eu entendi em 2004. 2024 foi a cirurgia. O pastor disse isso a mim mais de 2 vezes até que eu cheguei aqui. Que esta igreja, ela não ficou sem pastor. Essa igreja não ficou aderindo. Essa igreja, se dependesse, atacaria no bom sentido o lobo antes que ele entrasse nessa porta. Porque havia um grupo, há um grupo de homens e mulheres, os diáconos e as diaconisas dessa igreja, com capacidade de cuidar, inclusive, da doutrina, de perceber, espiritualmente falando, as ameaças que eu falei no início. Então não é só o pastor, mas já tem a equipe, a ponto de o pastor dizer, e foi uma coisa maravilhosa, pastor João Holanda, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição, mas o senhor pode colocar esse seu serviço à disposição de outro grupo, vai servir outro grupo, não é expulsão, dizer que o senhor está livre para servir outro grupo, porque aqui existe um grupo de homens e mulheres, que enquanto o pastor estiver ausente por questão de doença, nós vamos cuidar do rebanho deles. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Está aqui, homens de reputação, homens de confiança. A segunda, cheios do Espírito Santo, mesmo que as tarefas administrativas possuíam naquela época e hoje, de acordo com a Bíblia, caráter meramente prático, eram ricas em espiritualidade. Nada de dicotomia. Isso aqui eu gosto muito, essa palavra eu sempre uso. Dicotomia é quando você empresta a um elemento de observação, dois significados, tipo, o trabalho. Muitos de nós ainda dizem isso, pastor, eu não posso assumir esse trabalho porque é um trabalho espiritual, porque o meu trabalho secular entra em choque na questão do horário. Mas a gente precisa aprender que não existe essa dicotomia. O que
que tem que fazer. Eu não posso usar o serviço do irmão em tal horário, porque o irmão é dentista, o irmão é professor, professora, o irmão é um mecânico, o irmão é um pintor. Mas que não há nada que diminua esse serviço que você faz lá fora com o serviço que você faz aqui dentro, porque não há essa dicotomia. Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Aleluia. Amém. É o seu serviço como dona de casa, é o seu serviço como professor, como eu falei, em todas as áreas. Então, essa dicotomia precisa desaparecer nesse sentido das nossas vidas, porque somos cheios do Espírito Santo para todas essas tarefas. A terceira, então, que é uma qualificação que eu considero importante para realizar essa incumbência de forma eficaz, é que os homens e as mulheres precisam ser cheios de sabedoria para distinguir necessidades genuínas de meros desejos humanos. Até nós, de vez em quando eu me pego, eu oro a Deus agradecendo pela minha esposa. Eu acho que com Josane é a mesma coisa. Vou brincar aqui, sem Josane você nem chegaria onde chegou aqui hoje. É verdade ou não? É o que acontece comigo sem José. É o que acontece com qualquer casal que está aqui. Porque a ideia do casal é um ser um parceiro do outro. Não é só no que a gente chama de coisas materiais, não. Também todos os negócios do reino de Deus. Por isso, uma coisa interessante sobre o jugo não ser desigual. Você tem uma mulher companheira, tem um homem que é companheiro da sua esposa. Essa questão aqui da sabedoria. Quantas decisões eu tenho tomado, mas eu não conversei com você, ela enxerga coisas que eu não enxergo. Daqui a pouco eu esbarro com a cabeça na parede. E tentando fazer o melhor. Só que eu não descobri, não fui nesse bom sentido, esperto adequadamente. A linguagem da Bíblia é: eu não usei o dom do discernimento de espírito para perceber que determinado irmão ou irmã estava chegando a mim com algo que, ao invés de mostrar uma verdadeira necessidade, uma necessidade genuína, era um mero prazer dessa pessoa. E a gente às vezes deixa de servir corretamente a determinadas famílias, porque a bênção, ou alguém está servindo outro grupo que não está necessitando, mas está exigindo por caprichos pessoais. Pessoas que querem mais atenção do que o necessário, pessoas que querem ser afagadas, reconhecidas, pessoas que não se contentam com o que já possuem e acham que, se for o caso, a igreja é um cabide de favores para estas pessoas. Servir às mesas é muito além, é perceber a real necessidade, onde ela existe. Um dia desses, chegou uma pessoa que montou ali a igreja evangélica lá de Jaguari, eu estava lá um dia desses, e chegou a dizer nos portões ali: vocês são obrigados a colocar comida na minha mesa. Não foi que ele tirou essa ideia? Não ele tirou essa ideia que a igreja é responsável por isso. Nós temos função social, mas temos que dividir em função social feita pela igreja na perspectiva bíblica do reino de Deus para a função social do ponto de vista da questão política, da questão civilizatória. Isso é uma questão de Estado. Nós não somos Estado, mas eles terminaram por entender isso. E aí eu vi um colega meu, um colega pastor, não por maldade, mas por falta dessa sabedoria. Não é que a pessoa não seja sábia nesse aspecto, e aí se envolveu e ele se comprometeu. E deu um trabalho muito grande para desvencilhar uma obrigação da igreja com relação a essa família. Ele estava dizendo a todo mundo que a igreja era obrigada a fornecer. Nós não somos obrigados a fornecer. Até falei aqui um dia desse, outro dia a gente comenta, nós não fomos chamados para salvar o mundo. Nós não fomos chamados para que a fome desaparecesse. Nós não fomos chamados para que nada dessas coisas. Agora, isso também está incluído no exercício do elemento principal, que é comunicar tão grande salvação. Então, Jesus, por onde passava, curava. Jesus alimentava os famintos. Mas essa não
deixava de fazer. Mas às vezes ele não fazia, porque o principal era colocado para ser realizado, que é anunciar o reino de Deus. Eu acho que eu uma vez falei aqui para os irmãos, Jesus multiplicou pão e peixe em uma determinada momento da vida deles ali, justamente bem próximo da última semana dele. Mas se os irmãos prestarem bem atenção, no dia seguinte a esse negócio, Jesus não multiplicou novamente. E 2 dias depois, Jesus não multiplicou. Tem até uma história de uma segunda multiplicação, mas são dias depois, e em lugar diferente. Não foi na mesma comunidade. Todo mundo que comeu pão, que se fartou no dia em que Jesus os multiplicou, no outro dia não tinha pão para comer. Dá a multiplicação, mas não tem registros que saíram morrendo em famílias e famílias. Amém, queridos? Amém. Jesus fez por uma conveniência específica, uma necessidade de demonstração de que Ele é o pão da vida, de que Ele mantém as pessoas vivas, de que Deus cuida do pobre e do necessitado, de que Ele tem poder sobre os elementos naturais. Ele é poderoso, Ele estava endossando com tudo que acompanhava o seu ministério, Ele estava endossando as suas palavras. Eu quero ser mais prático agora, gente. As recomendações gerais. Essa daqui, se a gente fosse trabalhar, né? Não é o caso. Eu quero falar um pouquinho do chamado dos irmãos aqui para além das mesas. Um fator marcante é que a sabedoria do homem não acompanha o desenvolvimento de sua inteligência. Ou seja, quanto mais a humanidade desenvolve conhecimento técnico, tecnológico em todas as áreas do saber, de forma contrária, paradoxal, se afasta da verdadeira sabedoria, se afasta de Deus. Então, na verdade, o chamado do diaconato é para servir bem a igreja de Deus, que uma vez bem servida, servirá para anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Uma igreja bem servida, uma igreja bem cuidada, uma igreja debaixo de oração, uma igreja debaixo de exortação, uma igreja debaixo de cuidado pastoral, que se estende agora pelo serviço diaconal, uma igreja que faz com que as ordenanças aconteçam de forma maravilhosa, que não banaliza a mesa do Senhor, que não banaliza aquele ato inicial de todo que entrega a vida a Jesus, que é o batismo. Uma igreja dessa forma será tão saudável, tão robusta, que vai cumprir o seu papel principal, que é de proclamar Jesus. Amém. Esse cenário que a turma tem aí no serviço, e agora eu quero me reportar, eu já vou me encaminhar para finalmente a encenação do Lava-Pés aqui, é que nós, mal acostumados com o que o mundo está impondo, nós talvez fôssemos aqui assediados a pensar no serviço diaconal na mesma perspectiva do que o mundo está colocando aí fora, num cenário totalmente distorcido, onde as pessoas, mesmo tendo tanta tecnologia, tanta informação, na verdade elas estão muito mais longe de Deus e vivendo uma vida religiosa sem nenhum significado. Esse cenário no qual as pessoas estão inseridas, meus amados diáconos, elas precisam que alguém lhes sirva através do amor nos moldes do seu Filho Jesus. E aqui eu quero já falar sobre o ato de Jesus e a gente encerra. Sabe o que eu trouxe essa palavra sobre o ato de Jesus? Porque um dia desse eu me peguei lendo os escritos de um pastor, eu não o conheço, foi através de livros, um pastor chamado Sérgio Lira. Esse pastor, no seu livro, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Ele faz algumas perguntas que eu vou fazer aqui, você não precisa responder. Quem não gosta de chegar a casa e alguém providenciar as coisas? Chega em casa, está tudo bom. O almoço, o jantar, a limpeza, o lixo gerado pelos cachorros e gatos, se recolher, o quintal também limpinho, bem cheiroso. Quem não gostaria de ter isso? Quem não tem prazer quando um amigo se dispõe a participar de uma tarefa dura, que é nossa, recuperar um telhado, pintar uma parede, não é? Isso é muito bom, né?
Quem não se sente bem quando por um motivo qualquer não pode fazer algo que gostaríamos, e uma pessoa chega e diz: não se preocupe, eu estou na frente, eu faço isso. Eu sou louco para encontrar gente assim. Inclusive lá em casa tem uma pessoa que é José. Irmãos, eu sou pertenço desde quando eu tinha acho que 30 anos, hoje eu estou com 63. Não é que eu me esqueça não, meu menino liga comigo direto. É porque eu me acostumei, é uma forma de eu me aproximar da minha mulher, mandei ela até eu não tomo remédio. Eu prefiro levar uma conta todo dia, mas eu quero ver ela trazer os comprimidos na mão dela. Então antes eu dormir, ela chega: rapaz, quer essa mão linda, os comprimidos, cara feia, reclamando, mas ela estava me servindo, não é? Quando ela quer me servir de outra forma, ela nem bota os comprimidos na mão, ela deixa os comprimidos lá, eu boto uma garrafa em cima da mesa, dá uma garrafa de água gelada, assim, para tomar o comprimido. Desse jeito. Fizeram uma pergunta hoje na nossa igreja de manhã: você tem poucos minutos para fazer uma viagem, você tem 20 segundos para se preparar, o que é que você precisa para essa viagem? Eu pensei logo: meus documentos e remédio, e José. Só precisa dessas três coisas. Em qualquer lugar eu serei bom feliz, né? Mas irmãos, eu quero aqui dizer para vocês ainda, a verdade é que todos nós gostaríamos de ser servidos. Contudo, tal fato traz consigo uma outra verdade: se estamos sendo servidos, então alguém está nos servindo. Se não te falta nada, quem é que está nos bastidores? Quem é que está cuidando de você? Não seria agora o próprio Espírito Santo, uma espécie de diácono, que está escondido na realidade da tua vida, e você só está aqui porque ele está cuidando da tua vida? Será que você não pode pensar: eu fico me empolgando, criando as coisas? O Espírito Santo, é como Paulo disse, que ele é tão fantástico, que ele escuta as nossas orações, ele nos prescruta, porque é Deus, ele sabe o que está na nossa oração, e ele faz uma avaliação entre o que é verdadeiro, genuíno, e o que é fantasioso. Mas o que é verdadeiro, ele dá uma capa, ele fala a língua da própria Trindade, e ele diz ao Pai: olha, Pai amado, olha Deus, que meu servo está comigo, é isso aqui, ele está falando essas palavras, mas na verdade está querendo isso. Isso é um serviço de amor. Serviço, Deus sempre é serviço. Como é que pode? Porque nós não vamos servir. Então uma pergunta aqui pode ser feita: dá prazer em servir, ou isto é uma obrigação? Eu vou chamar a atenção dos irmãos que deveriam fazer essa pergunta a mim: pastorinho, é isso que realmente você quer fazer na sua vida até morrer? Ou o senhor faz, pastor, porque o senhor não tem outra coisa para fazer? O senhor gostaria de fazer outra coisa, como não tem? Eu tenho uma pessoa da minha família que diz assim: rapaz, chegou com quase 40 anos, quase 40 anos, rapaz, não consegui nada, não consegui emprego como professor, não consegui nada. Gastei, você pastor, olha beleza. Como ser pastor, um bico para ele, um bico. Ou agora ele estava transformando na atividade principal. Que coisa boa ter uma igreja que entende que ele fala bem, se aquele por ali e tal, mas não paga um salário X. Essa pessoa está fazendo algo prazerosa, de forma prazerosa. Essa pessoa está dizendo: Senhor, eu não estou aqui por dinheiro. Então essa palavra quase que se aplica muito ao diácono, que pensa: o diácono ele serve, já sabendo, se for depender disso, ele não será recompensado. Ele aplica literalmente o que Jesus disse, segundo Paulo, porque eu nunca vi Jesus dizer isso nos evangelhos, mas Paulo disse. Que engraçado é o seguinte: quem escreveu Atos foi Lucas. Então Lucas disse que Paulo disse que Jesus disse: bem mais aventurado é aquele que dá do que receber. Imagine. Deus abençoe os diáconos dessa igreja. Em nome de Jesus. E aqui vem os motivos pelos quais Jesus fez o que fez. E a irmã fez de forma maravilhosa. Eu até achava que você ia lavar os pés dele. Porque eu digo uma coisa a você. Mas eu digo de verdade: se você inventasse e
tirar os sapatos dos irmãos, você lavar, eu ia deixar você fazer. Mas quando você chegasse no culto, eu ia pedir permissão ao meu pastor, e eu ia tirar os seus sapatos, e eu ia lavar e enxugar os seus sapatos. Porque isso é uma questão de identidade, é uma questão de serviço. Ninguém precisa fazer isso para nós, alguém já faz, então nós também precisamos fazer pelos outros. Amém, irmãos? Amém. Jesus fez isso. E aí eu ia descer aqui, Jesus como servo, ele como Senhor tornou-se servo. Deus se fez homem, a gente já sabe. O Deus que como servo assume a nossa culpa. Para que serviço maior? Jesus não foi obrigado, mas ele disse à Trindade, eles ao Pai, eles ao Espírito Santo. É como se tivesse uma conversa, eu estou parafraseando. Quem vai fazer a obra principal nesse sentido? A coisa que aparece mais naquelas dificuldades, naqueles serviços duros. Tem uma linguagem mundana que eu gosto muito. Quem vai colocar o sino no gato? Já ouviu falar nisso? Você é empresário, toma conta de um grupo de pessoas, precisa, rapaz, por obrigação da sua tarefa, do seu trabalho, você precisa demitir alguém. Que coisa chata. Quem vai chegar? Quem vai escolher? O pai de família? As pessoas ficam, os líderes ficam, a não ser o cara que não gosta de gente, ele demite, não olha se você tem filho, tem necessidade. Mas o cara que tem, ele chora. Como ele vai demitir um pai de família sem sentir aquilo na pele? Aí entre eles, eles dizem, quem vai colocar o sino no lugar? Ou seja, quem vai fazer o trabalho mais difícil? Quem vai chamar no gabinete para sarar da doença de comportamento? Colocar o sino no gato. Perguntaram a Jesus, quem vai colocar o sino nesse gato? Ele disse, eis-me aqui. Jesus disse, envia-me a mim. A salvação é feita por Deus, mas tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem vai sofrer as dores? Quem vai ter suas mãos cravadas? Ele diz, eis aqui. Glória a Deus. Isso é o serviço de amor. E aí, ainda bem que eu disse que vou deixar bem direitinho. Chegamos no final. É uma conclusão. Nós todos hoje fomos aqui instigados para sermos imitadores de Jesus. E a palavra final que trago é, tudo que falamos aqui um pouco mais direcionado aos diáconos, cada um de nós aqui, absorva para si. Cada irmão que está aqui, cada irmã, você pode não ter um cargo, você pode não ter a titulação de diácono, mas você foi chamado para ser. Eles hoje estão tendo diácono, mas não porque serão diáconos a partir de hoje. Eles já o eram. Amém, queridos? Amém. Então, o que é que eu preciso entender sobre isso? Primeiro, coloque foco no outro, seja humilde. Para você servir, é preciso se dispor a achar, identificar e solidarizar-se e agir em prol do outro. Sempre o outro. Seja altruísta. Segundo, sirva o amigo, mas sirva também o traidor. Aqui é no sentido de que Jesus está demonstrando quando ele lavou os pés de Judas. Eu queria, se eu fizesse parte de uma encenação dos 12, eu queria ser o Judas. Eu queria ser todo moído, eu queria ser todo quebrado. Alguém que representasse Jesus, chegar exatamente nos pés que não merecia nada. Com o mesmo carinho, com o mesmo zelo, ele lavou, ele toda a poeira dos pés do seu traidor. Enxugou com o mesmo carinho, depois calçou-lhes provavelmente as suas sandálias. Talvez Jesus não tenha dito uma palavra, talvez nem olhou para ele, não sei. A gente pode encenar. Como você se sentiria sendo ou configurando Judas numa peça e tendo o Senhor Jesus como aquele que estava lavando os seus pés? Sirva sem disputas, unidade e cooperação. Nós somos diáconos, nós somos diferentes. Nós não temos todas as habilidades. Alguém pode fazer um pouco mais do que nós. Amém, gente? Amém. E quem não conseguir fazer mais, não se sinta diminuído, você não é obrigado a fazer tudo. Quem disse que você pode fazer tudo? Faça aquilo que vem às mãos. É
e excelência. Faça como o Senhor Jesus. Compare-se então com Jesus. Olhe a decisão que você tomou e pergunte hoje: aonde está a toalha? Se você veio hoje para ser consagrado, e a cena, esqueci o nome da irmã que fez o lava-pés, Beca. É você, né? Se lembre disso aí. E os irmãos observaram onde foi que ela estava trazendo a toalha? No corpo dela, onde foi que ela trazendo a toalha? Os irmãos observaram? No ombro. Muito parecido com a cena de Jesus, que diz que Jesus se despiu. Não é que Jesus ficou nu. Jesus tirou a roupa de cima. É como se eu tivesse agora esse paletó. Jesus ficou com a camiseta aqui embaixo. Eles usavam algumas peças de roupa. Jesus tira a roupa principal, com o qual ele se apresentava somente. Jesus tira a roupa principal, coloca no lugar. Jesus fica com roupa de casa. Jesus fica com roupa não apresentável, todavia digna. E depois diz que ele pegou uma toalha e no lugar da sua roupa ele colocou a toalha sobre si. Ele se cingiu, ou seja, colocou sobre os seus ombros a toalha. E depois parece que ele tinha pedido, obviamente, nos bastidores, como o pastor fez hoje aqui: olha, você não sabe ainda o motivo, mas prepare uma bacia com água. Essa bacia estava em algum lugar na sala. Que mestre famoso. Chegou a hora, disse ele: traga uma bacia. A bacia foi trazida. Os discípulos não tinham nem ideia do que ele falou. Os discípulos não tinham ideia. A mesa ali, irmãos, eles ficavam meio sentados, deitados. Sentado, deitado. Você já viram algumas cenas assim? Não é sentado com uma cadeirinha, com um banco como nós. A ceia do Senhor é como se fosse um pouco elevada, a esteira, com algumas coisas, e os discípulos, as pessoas ficavam meio deitados, coradas sobre o ombro. Os pés estavam fáceis. Jesus sai, arrumando a mesa, lavando os pés de cada um. Olhe a decisão que você tomou e pergunte onde está a toalha. E olhe também quem está com ela na cintura. Observe Jesus como seu modelo. Não devemos julgar segundo as normas humanas, como Pedro. Senhor, eu sei tal detalhe da vida desse irmão, então por isso eu não vou servi-lo. Que desafio. Eu luto com isso todo dia. Por que eu vou orar mais? Porque a gente fica sabendo um pouco da vida dos irmãos. Mas que coisa difícil que você faz. Se eu soubesse. E às vezes a gente está isso, porque o pastor não tomou uma decisão mais dura do fulano do Beltrano. Você não sabe o preço que ele paga. Obviamente eu não estou dizendo que é para passar a mão. Eu não estou dizendo que é para esconder, morrer. Eu não estou dizendo que é para pegar o pecado, transformá-lo num elemento de estimação, não tratar e deixar escondido. Não é isso que eu estou dizendo, temos que tratar, mas quando vamos tratar, como é a nossa resposta? Inclusive, o adjetivo que Jesus usa para Judas é fantástico. Amigo, aquele que você chama de amigo, aquele que você já sabe, que trouxe um bando de homens com paus e pedras e espadas para te levar preso. Jesus chama de amigo. É fácil ser diácono. Isso que eu estou falando para nós todos. Não é só diácono. É fácil ser cristão. E aí, eu disser aqui, queridos, não devemos julgar segundo as normas humanas, como Pedro fez, pois se recusou a aceitar, inclusive, de Jesus um gesto de rebaixamento que ia de encontro à sua afeição e à imagem que ele concebia do Messias. Eu falei que eu queria ser um Judas da vida. Eu fiz isso proposital. E Judas já estava sendo recriminado por muita gente. Todos começaram a perguntar: serei eu, Senhor, um traidor? Serei eu, serei eu? E Jesus, um pouco antes, disse: puxa, aquele que agora mete a mão no prato, aquele que pega o pedaço de pão, esse é o traidor. Todo mundo viu a cena. Judas não precisava falar mais nada. Jesus, quando chega então em Pedro, carregado de
sou digno, Senhor, por favor, não lave os meus pés. Pedro, tu não estás entendendo nada, Pedro. Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte. Esse é o mistério certo. E aí Pedro, quando escuta essa palavra dura de Jesus, ó Senhor, por favor, lava-me da cabeça aos pés, me banha com essa água que já está suja de poeira dos outros, mas me dá esse banho, Senhor, que a gente não precisa, nem 8 nem 80. Quem está com os pés lavados já está purificado. Amém. Amém. Eu encerro com uma frase que eu disse hoje: se o sentido da vida é servir, então cada um de nós deve andar